Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. Um excelente início de sábado. É com muito bom coração que nós estamos aqui, iniciando mais uma manhã do nosso Evangelho diário. Momento esse que nos reunimos aqui com o coração e com o pensamento elevado até a Deus nosso Pai. Momento em que cada um de nós reserva alguns minutos do seu dia para aqui estar e juntos partilharmos o pão do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e envolvidos pelo eterno amor de Jesus que nos reúne aqui. Meus amados irmãos, hoje estamos começando mais um dia da nossa jornada terrena e eu convido a todos para que possamos iniciá-lo com uma prece, começar o nosso evangelho, o nosso momento com uma prece para acalmar o nosso coração, tranquilizar os nossos pensamentos e para que possamos estar com os pensamentos mais elevados, porque é justamente esse o tema do nosso encontro de hoje, pensamento mais elevado. Então, para a gente fazer jus ao tema de hoje, vamos começar com uma prece, trabalhando os nossos pensamentos para mais próximo de Deus. Então, eu convido a todos para que possamos abrir o nosso coração, tranquilizar um pouquinho os nossos pensamentos e nos concentrar aqui nas palavras de prece que iremos destinar a Jesus. Jesus, divino amigo, ampara-nos, protege-nos, guia os nossos passos pela estrada da vida. Jesus, nem sempre é fácil caminhar nas trilhas do mundo. Durante a nossa encarnação, Mestre amado, nós encontramos com tantas pedras no meio do caminho que nos atrapalham, que nos causam angústia, aflição e desespero. Por isso nós te rogamos, nos conceda, Jesus, a força para vencermos essas pedras do caminho. Mostre para cada um de nós o percurso a seguir, para que possamos estar mais próximos de Ti, Jesus. E que, se for da Tua vontade, permita, Jesus, que o nosso coração possa, nem que seja um pouco, se assemelhar com todo o Teu amor. E que possamos, Jesus, iniciar hoje a nossa renovação. A renovação dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes. E assim banhar o nosso espírito nas Tuas águas cristalinas de renovação, de amor e de fé. Esteja conosco, Jesus, neste momento. Esteja conosco, Jesus, em nosso dia. Fique conosco, Jesus, em nossa vida. E que assim seja. Meus amados irmãos, então com essas palavras e com Cristo em nosso coração, que eu convido a todos para nós começarmos o nosso evangelho de hoje, evangelho de número 40 aqui, do livro Um Minuto, com Chico Xavier, ou seja, já estamos há 40 dias refletindo aí diariamente as mensagens desse livro. E hoje nós iremos falar sobre o pensamento, sobre
Como o nosso pensamento sintoniza rápido e muito rápido com a intenção e com as energias semelhantes a ele. Então, para começarmos, eu gostaria de ler aqui a passagem de número 40 do Espírito Emmanuel. Emmanuel coloca para nós: os pensamentos honestos e nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Emmanuel afirma para todos nós que manter os pensamentos nobres, honestos, positivos, sadios é uma fonte de auxílio para nós mesmos. Olha, meus irmãos, eu gostaria muito de lembrar aqui duas coisas importantes para nós. Primeiro, é uma história simplesinha, mas que encaixa perfeitamente aqui com esse ponto de Emmanuel. Havia dois jovens se preparando para reencarnar. E quando eles estavam se preparando, o mensageiro do Senhor disse a eles: meus irmãos, vocês dois irão reencarnar como gêmeos. E vocês dois passarão por provas e testes iguais na vida. Vocês irão reencarnar e nascer no mesmo dia, pois são gêmeos, e irão também desencarnar no mesmo dia, juntos, pois irão cumprir o percurso da reencarnação juntos. Por isso estão indo como gêmeos. As provas de vocês e os testes são idênticos. Os dois jovens ali ficaram animados, estavam preparados para reencarnar. Reencarnaram, renasceram na Terra. Eram gêmeos, duas crianças lindas, e foram crescendo, se desenvolvendo e foram passando pelas situações idênticas na vida. O que um passava, o outro passava também. O que acontecia com um, dali a pouco acontecia com o outro também. E assim foi a vida deles. Porém, um dos gêmeos tinha um pensamento muito negativo. Ele reclamava de tudo, ele tinha medo de tudo, ele olhava o lado ruim de qualquer coisa que lhe acontecesse. Se algo saísse do planejado dele, ele ficava desorientado. E aí os problemas só iam complicando. Em contrapartida, o outro irmão, o gêmeo, tinha os pensamentos mais nobres, mais sadios, mais elevados. Passava pelas mesmas coisas do outro irmão, mas com um pensamento mais nobre. Resultado disso, as situações na vida não angustiavam tanto ele. Um dia, esse irmão mais pessimista vira-se para o seu gêmeo e diz: nós passamos pela mesma situação. Mesma. Por que você não está preocupado, não está aí pensando nas consequências? Parece que não está nem se importando com o que está acontecendo. O outro irmão disse:
Eu estou sim, muito preocupado com o que está acontecendo, mas estou mantendo os meus pensamentos em prece, mais elevados, porque de nada adianta se desesperar agora. E através da prece, do pensamento elevado nesse momento, quem sabe consiga a inspiração de um bom espírito para saber que caminho tomar. Então, meu irmão, ao invés de me entregar ao desespero e ficar só com palavras improdutivas igual você está, eu estou tentando ser útil e orar para que Jesus ilumine que caminho tomar. Assim, eles foram levando a vida. E olha que a vida deles foi cheia de provações idênticas. Até que chegou o momento do retorno para a vida espiritual deles. E quando eles retornaram, algo inesperado aconteceu. O anjo servidor veio se encontrar com eles, o anjo que ajudou eles na preparação da reencarnação, veio se encontrar com eles e disse: Bom, agora nós iremos analisar a colheita do que vocês cultivaram lá na terra, como que vocês passaram pelas provas, o que aprenderam. Agora iremos aqui analisar. Os dois novamente passaram pelas mesmas provações. Só que, meus irmãos, aquele que teve o pensamento negativo não aprendeu nada. Só reclamou que de nada serviu a reencarnação. O outro, que manteve os pensamentos mais elevados, olhou para o anjo e disse: A minha vida foi de muito sofrimento, de muitas provações. Mas eu agradeço, porque isso me fortaleceu, eu aprendi e sou um espírito renovado agora. O anjo servidor ficou surpreso. Dois irmãos gêmeos que haviam reencarnado com essa missão. Um retornou estagnado da mesma forma que reencarnou. O outro retornou renovado. Qual que foi a diferença? O que houve de diferente entre eles? O pensamento que eles tinham. O pensamento é capaz de alterar a visão que a gente tem da vida. O pensamento é capaz de modular o que a gente sente muitas vezes. Se a gente está com um pensamento muito negativo, iremos com certeza ter reflexo disso em nossos sentimentos. Ficaremos tristes, melancólicos, ficaremos angustiados. Agora, se o nosso pensamento está com mais fé, está mais elevado, isso também vai refletir em nossos sentimentos. Estaremos mais brandos e mais calmos. O pensamento dita muito do que sentimos e da forma que olhamos a vida. Olha a história que eu acabei de contar desses dois. Não são as provações e as dificuldades, são os pensamentos e a forma como a gente enxerga esses momentos da vida. Meus irmãos, já nos afirmava Allan Kardec no livro A Gênese. Lá tem uma parte que se chama Fotografia do Pensamento. Que tudo que nós pensamos cria-se como se fosse um campo de energia em volta de nós. E o que a gente pensa, a intensidade que pensamos é como se ficasse uma tela mental com aquela fotografia daquela imagem que a gente está pensando. Nós encarnados não enxergamos isso, mas os espíritos enxergam. Então, se estamos com essa fotografia, como diz Allan Kardec, do pensamento, é igual uma foto mesmo. Sabe quando a gente olha uma foto, que ela registra aquele momento? A gente tem a fotografia do que a gente pensa. Fica aqui essas imagens em volta do nosso perispírito. Agora imaginemos, se estamos aí
pensando só coisa ruim, se estamos aí só pensando em tragédias, só com pensamento pessimista, pensando mal do outro, pensando mal da vida, se a gente está realmente inundado de pensamento de avareza, nossa, de se dar só bem na vida e passar por cima dos outros, imagina a tela mental que tem em volta de nós. Aí eu pergunto, qual espírito vai se aproximar? Se os espíritos conseguem, muitos deles, ter acesso a essa energia, observar essa tela mental, que espírito vai se aproximar? Aqueles que possuem afinidade com o que estamos pensando. Exatamente. Então, meus irmãos, quando Emmanuel coloca aqui para gente que ao mantermos o pensamento mais positivo, o pensamento mais carregado de, de sentimentos nobres, um pensamento mais generoso, pensamentos mais belos, sabe, um pensamento bonito, um pensamento sadio, isso auxilia a nós mesmos. Porque estamos auxiliando o nosso coração a também manter esses sentimentos mais elevados e também a nossa tela mental, digamos assim, essa fotografia do nosso pensamento, ela também estará refletindo isso. E aí, os espíritos mais elevados conseguem nos inspirar, estar mais próximos, porque é o que a gente vai sintonizar. Meus irmãos, talvez nós não tenhamos a consciência do poder de um pensamento. Mas quando Allan Kardec afirma sobre a fotografia do pensamento que fica aqui em volta do nosso perispírito, isso já seria informação suficiente para termos consciência da importância do que pensamos, do que desejamos e como esses pensamentos afetam a nossa vida. Cuidemos da nossa casa mental a cada segundo, porque a nossa mente, ela é esperta e adora pensar coisas totalmente aleatórias, negativas, baixas. Por isso Jesus nos aconselha a sempre orar e vigiar. Orar é manter o pensamento elevado e vigiar é se atentar ao que está passando aqui dentro também. Hoje eu encerro o nosso encontro com esta mensagem para o nosso coração, convidando a todos para estarmos aqui presentes amanhã no domingo para mais um Evangelho Diário. Meus irmãos, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, que partilham diariamente do Evangelho conosco. É um momento de muito carinho e de muito amor. E o momento da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e até amanhã, com a permissão de Deus.